bem-vindos ao 10º episódio do Podcast Cultural. Um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. Nesse episódio, estamos recebendo aqui Lima Filho. Ele que é poeta, repentista, escritor, é o criador e interpretador do Virgo Lima e também faz parte da Secretaria de Desenvolvimento daqui de Campina Grande. Então é um homem realmente envolvido na cultura. Olá, Thaís. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja escutando o nosso podcast. É um prazer participar do podcast cultural. Realmente eu gosto de cultura, não só como admirador, mas gosto de participar, criar, produzir, executar cultura no âmbito geral. E como foi que você decidiu que queria fazer cultura? Como foi a sua infância? Desde sempre você foi voltado mais para essa área das artes, da escrita, ou demorou um pouquinho para pegar o bonde? Não, eu acho que com a chegada das redes sociais, através do Orkut, do antigo Orkut, eu descobri algumas comunidades de poetas e eu até então não escrevia. E aí, acompanhando essas comunidades de poetas, comecei a participar de uma onde o poeta fazia um poema e ele deixava o final do poema para você continuar daquela última frase, né? E aí eu resolvi testar para ver se tinha aptidão para fazer, e foi quando eu me descobri poeta, foi nas redes sociais. Foi aí quando eu comecei como fazer cultura na parte da poesia. Sempre gostei muito de brincar, na rua onde eu morava, eu sempre fazia muita paródia, eu sempre fiz muita paródia sem saber o que era cultura ou o que tinha talento para isso, mas sempre gostei muito de fazer, mas começar a fazer direto foi a partir da chegada das redes sociais. Minha filha era dançarina de quadrilha junina, aí já passando para o período de quadrilha junina, e certa vez eu fui assistir um ensaio da quadrilha onde ela dançava e recebi um convite do diretor para fazer parte da quadrilha junina. Aí eu ingressei no universo de quadrilha junina, onde eu pude também descobrir que eu podia fazer música, eu podia fazer poesia e incluir no processo de criação de quadrilha junina e produção dos espetáculos de quadrilha juninas também. E como é o processo criativo de montar o texto, de montar toda aquela história que a quadrilha junina conta pra gente no espetáculo? No meu processo criativo é muito de improviso. Se eu te disser que vou fazer algo quarta e te entregar quarta, você pode ter certeza que eu vou fazer na quarta, eu não consigo fazer antes. Então, o processo de criação no universo de quadrilha junina é muito coletivo, né? Geralmente alguém da quadrilha tem uma ideia de um tema, sei lá. Houve um ano, por exemplo, que a minha quadrilha falou do pavão misterioso, do cordel pavão misterioso. Alguém deu o tema, Gaita Alencar deu o tema pavão misterioso, uma pessoa vai estudar o figurino, uma pessoa vai estudar e montar coreografias e alguém vai escrever o texto. Então eu geralmente entrava na parte de escrever o texto. Então você vai estudar a história de quem criou, José Camelo, que criou o cordel, vai estudar o que a quadrilha pretende levar para arraiar, o que as escolas de samba chamam de enredo, nós temos também que nós chamamos de tema. Então aí você vai desenvolver o tema baseado na ideia inicial. Mas é um processo muito coletivo, o processo quadrilha junina é um dos processos mais coletivos que eu conheço. Quem vai atuar opina, o diretor opina, um dançarino opina, e aí nós vamos construindo juntos até que o projeto fique pronto. Às vezes ele é mudado um dia antes do concurso, a gente planeja todo aquele processo e aí no último ensaio a gente vê que algo não está bom, a gente consegue mudar no último ensaio e apresentar no outro dia. Mas é um processo de criação muito coletivo, o processo de quadrilha junina. Eu entrava mais nessa parte de criação do texto. Além de ser também, fui presidente de quadrilha junina, eu tomava conta de toda a quadrilha e cheguei a ser presidente da Associação de Quadrilhas Juninas durante 8 anos. Mas no processo criativo, dentro do movimento de quadrilha junina, é um dos mais coletivos que eu já vi e um dos que inclui mais qualidade artística. Você inclui dança, escolha de repertório, música, a gente muda uma música, muda o ritmo da música. Você inclui atuação na parte que vai contar a história da quadrilha. Então tem várias artes envolvidas dentro de um processo criativo de uma quadrilha junina.
E esse ano a gente está voltando a ter São João aqui em Campinas, depois de 2 anos, 2 longos anos sem, para quem gosta, que é a maioria da população. E como é que está sendo? Você está voltando para alguma quadrilha esse ano para trabalhar com eles ou ainda está meio aposentado? Eu não participo diretamente das quadrilhas juninas, eu ajudo de forma indireta, ajudo a associação em alguns projetos como o Quadrilhando, que é um projeto coletivo tipo um Revivendo São João. Eu vou meio que visitar, mas não participo ativamente, diretamente das quadrilhas juninas. Hoje em dia tem um novo presidente. Para não dizer que não participo diretamente, eu faço parte aí da parte do texto, de meio que aprimorar o texto da quadrilha Moleca Sem Vergonha. É a única quadrilha que eu estou atuando atualmente. Faço parte do processo coletivo de ajudar a associação todas que estão envolvidas no São João, sempre ajudo nos festivais, mas no processo criativo apenas com a Moleca Sem Vergonha. Então eu trouxe aqui alguns cordéis. Isso. E todos foram inscritos por você? Isso, na parte de cordel eu trabalho muito com cordéis personalizados. Dificilmente eu sento para escrever um cordel meu que não seja um cordel que foi encomendado por alguém. Então aqui são alguns cordéis, por exemplo, aqui é Dona Lia. Dona Lia é uma senhora que tem um restaurantezinho na cidade do Ingá, que ela intitulou de Memorial do Cuscuz e da Tapioca. E aí eu conto toda a história de Dona Lia em cordel, não só a história de Dona Lia, mas já fiz Ronaldo Fraga, que é um grande estilista de nome nacional. Ou seja, as pessoas me contratam para que eu conte a história das pessoas em cordel. Aqui é um cordel, por exemplo, de uma empresa chamada Rio Grandense, que ela veio trazer a tecnologia para os supermercados e ela não sabia a forma de chegar até os donos de supermercado falando muito em tecnologia, que é um pessoal que não estava muito antenado. Então, com a linguagem de cordel era mais fácil chegar até eles. E vários cordéis que eu já fiz. Isso aqui é um livreto que foi uma edição do IFAM, ele foi distribuído na rede municipal de ensino, com poemas sobre a Feira Central de Campina Grande. E aí eu sou filho de feirante e tem um poema meu também, faz parte dessa coletânea, um poema meu falando sobre a minha vivência e experiência na feira quando fui feirante também. Então na parte de literatura de cordel eu trabalho mais com cordéis personalizados. Aqui é um dos cordéis diferentes de tudo que eu já fiz, que é um cordel espetáculo. Feliz Natal, meu Nordeste foi um espetáculo encenado em Campina Grande em 2019, todo feito por quadrilheiros, da produção, a execução, iluminação, sonorização, banda, atores, todos eram quadrilheiros. Foi um projeto da Lei Rouanet, que nós tivemos o patrocínio da Visa Nacional, e aí nós executamos 10 edições, e ele conta a história do nascimento de Jesus em Campina Grande. Campina Grande, como é o centro de radiação do universo, Jesus não poderia ter nascido em outro lugar. Então, o Feliz Natal, meu Nordeste é um espetáculo, é um cordel espetáculo, que foi criado o cordel, e nós tínhamos um narrador que narrava as cenas do cordel, e aí todo o espetáculo era desenvolvido em cima desse cordel. E aí os reis magos, eram 3 reis magros, era um cangaceiro, era o Luiz Gonzaga, era um vaqueiro, eram os reis magos que levavam milho, melaço de cana. Então ele é bem diferente, ele conta a história do nascimento de Jesus como se Jesus tivesse nascido no Nordeste usando a nossa linguagem. É um dos cordéis que eu mais gosto, porque ele é um cordel que se transformou em espetáculo. O nascimento de Jesus no Nordeste, chamamos Feliz Natal, meu Nordeste. E tu faz tudo sozinho nos cordéis? Sim, a criação do cordel eu faço sozinho, mas assim, a capa, geralmente eu contrato o Sócrates Gonçalves, que é um artista aqui de Campina Grande, porque a xilogravura é um processo difícil de você encontrar. Eu acho que tem um menino em Natal que às vezes faz para mim, quando alguém quer realmente uma xilogravura para ficar com a plaquinha de xilogravura, eu contrato um rapaz de Natal. Mas o Sócrates, ele faz a xilogravura no computador, e geralmente eu contrato o trabalho do Sócrates. E a impressão eu faço com Anne Caroline, que é do cordel personalizado também. E a impressão é a parte mais fácil que a gente pode. Às vezes eu faço cordel e envio, quando eu faço cordel fora da Paraíba, eu faço cordel, envio, e lá mesmo a pessoa se manda no formato e a pessoa imprime. Mas a capa geralmente eu faço com Sócrates.
Então, assim a gente termina o nosso primeiro bloco do podcast cultural e daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais com Lima sobre o personagem Virgo Lima e também sobre o coletivo de poesia que ele faz parte. Estamos de volta com o podcast cultural. Estamos aqui com Lima Filho. Lima, eu queria saber como foi que você teve a ideia, como foi que teve o estalo de criar o Virgo Lima. O Virgo Lima de Campina, a Associação de Quadrilhas Juninas, a qual eu fui presidente, ela desenvolveu um projeto turístico chamado Quadrilhando, e aí nós passamos uns 6 meses treinando com o Sebrae para como seria criado esse projeto, né? Foram alguns cursos, algumas inserções com o pessoal do Sebrae para criarmos esse projeto. E aí o Sebrae, ele usa muito o mestre sem cerimônias, a expressão mestre de cerimônias, o Sebrae usa também mestre sem cerimônias. E aí o Sebrae precisava de um mestre sem cerimônias para fazer o lançamento do folder de Ribeira de Cabaceiras, que é um distrito que tem de Cabaceiras, né? E aí, eu dentro do movimento junino, me pediram para indicar um marcador de quadrilha junina que fizesse essa abertura. Entrei em contato com os meninos e, por questão de tempo, ninguém teve tempo disponível. Eu tinha um figurino da quadrilha, que eu tinha sido diretor de Cangaceiro, vesti esse figurino, fiz um vídeo e mandei para o Sebrae. E aí o Sebrae me convidou para fazer esse primeiro trabalho em Cabaceiras. E aí nós tínhamos esse projeto Quadrilhando já para ser executado, e aí o Sebrae falou, por que tu não leva esse personagem para dentro do projeto para ser o anfitrião do projeto, para receber o turista quando chegasse ao Quadrilhando. O Quadrilhando é um projeto de economia criativa e produção associada ao turismo, onde o turista vem visitar Campina fora do período junino e pode ter a vivência de quadrilha junina, onde todas as quadrilhas juninas de Campina estavam envolvidas. E aí eu dei continuidade dentro do Quadrilhando com o personagem, onde a gente recebia os turistas, eu recebia vestido com o personagem. Criamos uma peça teatral dentro do personagem, onde o Virgo Lima chegava e invadia a cidade, e o menino que hoje é presidente da associação era o prefeito. E aí a gente fez tipo um teatrozinho onde o personagem participava. E aí o personagem ficou dentro do Quadrilhando e fazendo essa parte de trabalho de apresentação de eventos com a linguagem, usando a linguagem do cordel. Como sou cordelista, eu não apresento o evento de forma comum, eu apresento o evento com a linguagem do cordel. E aí o personagem ganhou o Brasil, hoje em dia eu viajo o Brasil inteiro, eu apresentei 2 edições da Feira Cultural de Ilhéus, eu apresento o maior São João do Sul de Minas, que é realizado na cidade de Pouso Alegre com o personagem Virgo Lima. Eu apresento a Feira Nacional do Turismo Rural, já vai em 6 edições, eu sou apresentador oficial. Então tenho meio que um calendário anual, o personagem meio que saiu do movimento junino e ganhou o Brasil, apresenta o Comunicurtas, que é realizado aqui em Campina Grande também. Então assim, eu tenho meio que um calendário já anual com o personagem. Ele surgiu dentro e através do movimento junino, mas aí ele ganhou vida própria e eu viajo bastante, apresentando eventos como mestre sem cerimônias, utilizando a linguagem do cordel. Como? Você me convida para apresentar o evento, eu pego o que será apresentado naquele evento e cordelizo e faço uma linguagem diferente, usando muito humor. Eu particularmente tenho um time bom de humor e aí eu consigo deixar mais leve as apresentações. E o que é a tua coisa preferida de estar viajando o Brasil com Virgo Lima? É de conhecer pessoas. Eu sou muito de coletivo. Por mais que eu tente fugir dos coletivos, eu sempre sou atraído por coletivos. Geralmente, quando eu chego na cidade para visitar, o primeiro lugar que eu procuro é um mercado público, para comer no mercado público, conhecer pessoas no mercado público. Você consegue construir ter um hall de amizade muito grande. Eu acredito que onde eu chegar no Brasil eu tenho guarida, porque eu acho que a parte preferida é essa, tem um desgaste da viagem, de aeroporto, de esperar muito essa coisa da viagem, mas quando você chega no lugar, a melhor parte é conhecer pessoas e fazer amizades. E uma área sua sempre vai influenciando a outra e todas vão se desenvolvendo em conjunto, né? Porque o Virgo Lima fala com linguagem de cordel,
as relações que tu faz te ajudam também na Secretaria de Desenvolvimento daqui de Campina e uma coisa vai levando a outra, sempre criando e entrando em mais coletivos. Tem hora que eu acho que vou enlouquecer, porque na verdade, o que banca as minhas despesas é o meu trabalho como representante comercial. Eu sou um vendedor de uma empresa de alimentos e perfumaria e enfim, uma distribuidora de alimentos, então eu sou representante. Na verdade, eu trabalho como vendedor. E o Cordel, o Virgulima, ele veio meio que a galope, né? Então, assim, minha base é como vendedor, como representante, e essa parte cultural eu fazia mais por esporte, mais por hobby, na verdade, e depois foi que eu fui profissionalizando a coisa. Quando entrei na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lá eu trabalho como gerente de turismo e economia criativa, aí eu tenho uma participação lá de quarta a domingo, e aí nós temos um trabalho, além de participar de feiras e eventos, divulgando o nome de Campina Grande, temos um trabalho de receber em Campina Grande autoridades, receber digitais influencers, jornalistas, para acompanhar esse pessoal e mostrar o destino Campina Grande e divulgar o destino Campina Grande. E aí eu aproveito, por ter o personagem, eu recebo essas pessoas vestido de personagem, com o personagem, eu apresento Campina para eles, usando a linguagem de Cordel e usando o personagem. Isso facilita muito para mim. Então é realmente um trabalho levando ao outro. Mas ainda assim você não consegue viver de arte. Não, eu acho que viver de arte no Brasil é muito difícil porque a arte no Brasil se faz muito por amor, né? Você escolhe um nicho da arte e por exemplo, o nicho de quadrilha junina eu sempre paguei para fazer quadrilha junina. E hoje em dia os diretores de quadrilha junina também vão no mesmo processo. É muito difícil ter alguém que diga assim, eu ganhei alguma coisa com minha quadrilha. Não, você paga para fazer. Eu ganho bem, porque eu me qualifiquei na minha área e eu cobro um valor que eu acho justo, mas eu não vivo do Cordel, por exemplo, não vivo no personagem. No entanto, eu consigo ganhar uma boa grana, porque eu cobro o que acho que vale, quem acha que vale paga, quem acha que não vale, tchau, um abraço e eu parto para fazer o trabalho com o outro. Como o trabalho é personalizado, então você vai cobrar de acordo com quem está te contratando, né? De acordo com a demanda. Não consigo viver de arte, mas não tenho que reclamar do que ela tem me devolvido com o meu personagem, com os meus cordéis, com as participações que faço. Então, eu queria que tu fechasse esse bloco dando um conselho, ou então falando um pouquinho da sua inspiração para a arte, para quem está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, e também gosta muito de arte, gostaria de viver de arte, mas no momento não consegue. E dar conselho é minha cara. Eu acho que assim, quem quer viver de arte, primeiro ele tem que melhorar o seu trabalho, ele tem que melhorar a forma de se vestir, ele tem que melhorar a forma de se portar. Eu vejo muito relaxamento. Às vezes o cara acha que ser muito relaxado, porque eu sou da arte, eu vou relaxar. Não, acho que se você quer fazer, por exemplo, vou dar como exemplo um trio de forró que eu ajudei a formar. E aí eu cobrava muito os meninos, o investimento no figurino, o investimento em cumprimento de horário, o investimento em bons instrumentos, no ensaio, num bom repertório. Então, se você quer viver de arte, você tem que preparar um bom produto para que você possa cobrar um valor que o contratante te pague e saia satisfeito com aquilo. Então, se eu quero fazer um trio de forró, eu tenho que ter um bom figurino, eu tenho que ter um bom repertório, eu tenho que ensaiar bem para que eu possa executar bem o meu trabalho. Se eu quero ser um poeta, para você ter ideia, eu já cheguei a investir em figurino mais de R$5.000. Eu tive um figurino, fui assaltado, perdi o figurino, mandei fazer outro figurino. Então, assim, se você quer viver de arte, invista no seu trabalho para que você possa apresentá-lo de uma forma a quem vai lhe contratar, pagar o valor que você cobrou e não reclamar do serviço que foi entregue. Eu não tive até hoje nenhuma reclamação dos trabalhos que fui contratados, porque eu me preocupo em entregar um bom material. Para mim, o melhor cartunista de Campina Grande é Sócrates Gonçalves. Então, o Sócrates me cobra o valor dele, eu pago o valor de Sócrates porque sei
que eu vou receber um bom trabalho. E aí, quando eu passo para o meu cliente, e esse valor? Esse valor é isso porque eu vou fazer um trabalho personalizado, só quem vai ter é você, a capa é feita por um artista tal. Então, se você quer viver de arte, prepare um bom produto que as pessoas vão comprar, vão pagar e vão sair satisfeitas. Certo, então a chave é o esforço para ter um bom produto, para apresentar de verdade algo que você está fazendo e procurar investimento, porque sem investimento a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É dessa forma que a gente fecha esse segundo bloco e a gente volta já já com o podcast cultural. Estamos de volta com o podcast cultural. Esse é o nosso 10º episódio e o nosso convidado é Lima Filho. Lima, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação com os coletivos de poesia, que estão presentes em várias feiras literárias aqui na Paraíba, né? Que vocês estão sempre criando um pouco mais e levando um pouco dessa arte um pouco mais sentimental para as pessoas. Como eu faço de tudo um pouco e um pouco de tudo, eu apresentava um programa de rádio também, junto com o poeta Tiago Monteiro, que é um poeta lá de Pocinhos. E a ideia inicial do Coletivo Cordel Paraíba foi do Tiago. O Tiago me convidou a poetisa Anne Caroline e o poeta Aziel. E aí essa foi a primeira formação do Coletivo Cordel Paraíba. A ideia era criarmos um coletivo que não levasse apenas poesia, mas levasse a poesia e a música também junto do coletivo, né? E aí nós fizemos essa primeira formação, ensaiávamos lá no Centro de Cultura e Arte da UEPB, e o projeto se saiu muito bem. No primeiro ano nós participamos do Troféu Gonzagão, onde fizemos uma homenagem a Braulio Bessa. Nós levamos um poema para Braulio Bessa, que era um dos homenageados. Nós participamos do palco principal do maior São João do mundo, um grupo de cordelistas no palco principal do maior São João do mundo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí o coletivo teve o grato prazer de ser convidado para feiras literárias. Eu que sou um amante de feiras literárias, inclusive dentro do Quadrilhando, por exemplo, nós cedemos um espaço para a Feira Literária de Campina Grande e a Flibo de Buqueirão para comercializarem seus produtos. E aí o coletivo também participou da FLIC, 2 anos, participamos de um projeto da FLIC, onde nós levamos uma apresentação para o Parque da Criança, e a ideia do Coletivo Cordel Paraíba é essa. Hoje o Tiago não faz mais parte do coletivo, o Aziel também não, e aí entrou a Juliana, que é uma poetisa de Cabaceiras, e hoje nós temos a formação eu, Anne e Juliana, e vamos fazendo a Flipocinhos, a Flibo de Buqueirão, a Feira Literária de Campina, levando essa linguagem da poesia e do cordel. As meninas são cordelistas também, o Coletivo Cordel Paraíba. Você não tem que ser apenas poeta, tem que ser poeta cordelista. Nós acreditamos muito na força da linguagem do cordel, e são pessoas que produzem cordéis e são escritoras também. Musicistas nós não somos, mas nos esforçamos bastante, e aí a gente consegue levar para diversos lugares da Paraíba. Não saímos da Paraíba ainda, mas em breve vamos sair. A linguagem do cordel acompanhado de uma parte musical também. E você também está sempre participando de sarau. Então, como é essa experiência? O que é a sua coisa preferida de estar sempre em contato com essa linguagem? Sabe qual é a minha coisa preferida no sarau? É ser o espectador. Porque eu não sou bom declamador, nem sou bom de decorar. Eu sou bom de improviso. Se eu tiver que improvisar, eu vou tentar improvisar e geralmente sai algo bom. Mas para decorar um poema, o poema que eu mais declamo hoje em dia não é meu, é de Anne Caroline, para você ter ideia. Então eu não sou muito bom de decorar. E então quando eu vou para o sarau, geralmente eu fico ali escondidinho como espectador. Quando alguém me chama, eu vou lá, invento alguma coisa, faço um presépio, dá certo, mas para declamar eu sou péssimo. Eu sou um poeta que preciso aprender a declamar. E a minha parte preferida do sarau é ser espectador.
E qual o teu tipo preferido de evento? Entre todas essas coisas que você faz, o que é que você mais gosta de fazer? Eu não tenho um evento preferido, sabe? Eu acho que quando chegar da idade, a gente prefere um evento que tenha uma cadeira para sentar, água para tomar. Assim, evento de frege e multidão já não é muito mais a minha cara. Então, assim, por que eu gosto de sarau? Geralmente, sarau é numa livraria, numa cafeteria, num espaço onde você vai poder sentar, você vai conhecer pessoas, você vai num evento de multidão, você olha para uma pessoa, o cara já acha que você quer roubá-lo ou quer brigar. Então, assim, o meu evento preferido é um evento onde você possa sentar, onde você possa conversar e conhecer pessoas. Por isso que eu procuro muito feiras literárias. Eu trabalho muito com evento de turismo, eu gosto muito também dessa área de turismo, porque é um evento que é muito arraigado de orgulho. Você vai ali vender o seu destino, defender o seu destino, você vai vender Campina Grande. O Campina Grandense, ele tem essa coisa de gostar da cidade, de amar a cidade. Então, é um tipo de evento que eu gosto também, porque quando eu estou lá, eu não estou apenas como Virgulima. É tanto que quando o personagem nasceu, ele nasceu Virgulima Ferreira, né? O nome de Virgulino, com o meu Lima, transformou em Virgulima, e o meu sobrenome era Ferreira, como o Lampião era Ferreira também, eu coloquei Virgulima Ferreira. Mas aí, quando eu ia para os eventos, as pessoas, Virgulima de Campina, então eu ganhei meio que o sobrenome da cidade e terminei incorporando ao personagem. Então são eventos que eu gosto de participar também, são esses eventos de turismo, por estar defendendo o nome de Campina Grande. E tu é daqui mesmo? Nasceu e foi criado em Campina? Nasci em Campina Grande, no Hospital Antônio Tagino, dia 20 de fevereiro de 1973. Sou campinense, de torcedor à naturalidade. O que é que você mais sente orgulho de poder trazer para a sua cidade? Campina é uma cidade muito artística, uma cidade que respira arte em vários momentos do ano, que está sempre procurando ter esse tipo de evento. Então, o que é que você mais fica feliz de poder contribuir para a cidade que você ama tanto, tem tanto orgulho de ser daqui? O que é que você tem mais orgulho de trazer para cá? Eu acho que o trabalho na área de turismo ele tem um poder muito grande de trazer pessoas, né? E trazer pessoas, o turista geralmente quando ele vem para uma cidade, ele não vem com medida de gastos, geralmente ele vem preparado para gastar, né? Então, quando você traz um turista para a cidade, você consegue movimentar toda a cadeia produtiva da cidade, de um teatro a um museu, a parte de hospedagem, de hotéis, pousadas, a parte de restaurante. Então, a parte mais gostosa desse trabalho com turismo é você convencer. Eu estive agora na WTM, que é uma das maiores feiras de turismo da América Latina, e o nosso trabalho no stand de Campina Grande é esse, é convencer a operadora a vender o destino de Campina Grande. E aí, por exemplo, nós vínhamos há 2 anos tentando convencer a Azul Linhas Aéreas a ter um voo direto para Campina Grande, que não fizesse escala em Recife, que o turista conseguisse desembarcar direto em Campina Grande. E foi uma conquista coletiva, que agora, já a partir desse São João, nós teremos de Campinas, do aeroporto de Campinas, diretamente um voo para Campina Grande. Então, esse é o maior prazer de trabalhar na área de turismo ou trabalhar com o personagem também. É falar de Campina Grande para as pessoas e, ao final da fala, convencê-los que é bom vir para Campina Grande e não apenas vir, mas vivenciar o turismo de Campina Grande. Eu fui em 2019 a São Paulo fazer a rota dos museus e cheguei a conhecer 18 museus em São Paulo, com o intuito de chegar em Campina Grande e desenvolver uma rota de museus também, porque para mim, uma das maiores riquezas que nós temos em Campina Grande é esse conglomerado de museus que nós temos aqui. Então, quando você apresenta para um turista que você tem em Campina Grande um museu que foi construído por uma universidade, que é uma obra de Oscar Niemeyer, que tem dentro dos seus
dos seus espaços, a literatura de cordel, a música e o artesanato local, isso não tem como nos encher de orgulho. Quando se chega para um turista para falar que nós temos um museu tecnológico como o Museu do SES Digital, que foi um museu premiado, o Museu do Algodão, que conta toda a história do desenvolvimento de Campina Grande. Então não tem como não se sentir orgulhoso de ser Campina Grande, e o prazer maior é convencer essa pessoa não só via Campina Grande, mas via Campina Grande e trazer seus grupos para Campina Grande. Só para fechar aqui o nosso episódio, fechar a nossa conversa, você falou que não é bom de declamar, mas é bom de improvisar. Não, eu tenho um poema curtinho, que não é nem improvisado, que fala um pouco sobre São João de Campina, que diz: nós somos de Campina Grande, aqui nós somos o São João. Nós acendemos a fogueira, nós soltamos o balão, somos o vestido da menina, dançando quadrilha junina e o milho verde no fogão. Nós somos o trio de forró, tocando um pé de serra, a costureira franzindo a chita num prensado que não erra, a cada ano se expande, e nós fazemos em Campina Grande o maior São João dessa terra. Eita gota. Pode botar Luiz Gonzaga agora tocando Olha pro Céu, Meu Amor. Esse foi o 10º e último episódio da temporada do Podcast Cultural. Um podcast diferenciado, que tem imagem e também tem conteúdo. A gente contou com a produção da Codecom UEPB, Gandhi Produções e também Ipuarana Cultural. Nossa equipe de produção foi formada por Giovana Azevedo, Raíssa Alves, Thalita Pontes e Thaís Alves. A apresentação foi feita por Edson Tavares e Thaís Alves. As imagens são de Mahatma Vieira e Apolo Ricardo. A montagem e o make-off é de Marvin Zenit. A pós-produção de Gabriel Heitor Alves. O social media é Luan Gomes. E a direção é de Hipólito Lucena. Eu sou Thaís Alves.